O nosso assunto de hoje é a cura do medo no ser humano. A cura do medo no ser humano. Então, vamos a ele, não é? Na humanidade da superfície da Terra, o medo é a doença principal. Nós sabemos que esta humanidade é considerada pela hierarquia uma humanidade doente, dado o seu passado, dado as suas atividades na Terra desde o princípio, de forma que hoje é uma humanidade necessitando de cura. E hoje a sua principal avaria é o medo. Se nós conseguíssemos lançar fora o medo, as demais doenças praticamente desapareceriam, ficando somente aquelas referentes à contaminação de ambiente, etc. Que isso hoje é um pouco inevitável até que chegue a purificação do planeta. Afirma a ciência do yoga, através da mãe do Sri Aurobindo Ashram, que era uma iluminada. Isto é revelado por ela, que o medo é a principal doença da humanidade. Então vamos trabalhar isso para ver se conseguirmos alguma coisa, primeiro conosco, depois com o nosso ambiente, e assim por diante, colaborando com a transição que a Terra deve fazer e que a humanidade também. Bem, o medo está impregnado na humanidade desde que ela existe. Portanto, estaremos diante de um trabalho que é eterno, a menos que nós olhemos para o futuro e encontremos algumas novas possibilidades, que é isso que estamos tentando encontrar. E é sobre isso que vamos trabalhar hoje. Diz o yoga que a primeira coisa da qual devemos ser curados para sempre é o medo. Isto tem prioridade absoluta. E diz o yoga que o medo é mais perigoso do que a pior doença. Nós não temos uma clara percepção disso e nem percebemos sequer que medo temos, porque não estamos muito atentos a nós mesmos. E é o medo que pode ser mais ou menos consciente que causa todo o problema. Se não houvesse o medo, seríamos outros seres. Sem o medo, muita coisa pode não acontecer. É bom que saibamos disso, porque se começarmos a trabalhar o medo, se começarmos a perceber até que ponto poderemos dominá-lo, até que ponto poderemos afastá-lo, muita coisa poderá não acontecer conosco. Porque há coisas que estão no destino opcional, estão no karma opcional. E o medo que atrai, havendo medo, ele começa a atrair situações kármicas, eventualmente negativas, que eram opcionais na própria lei do karma. Então, antes de nos atormentarmos, antes de nos preocuparmos, antes de tudo, tentemos mandar embora o nosso medo, o quanto for possível, que nossa vida vai melhorar, que nossa situação vai melhorar. Mas aí precisaria ter coragem e afastar o medo, empurrá-lo para fora. Ele vai, não é fixo. E aí vamos ver a melhoria que isto vai trazer.
mesmo em doenças já instaladas. Porque podem ter sido instaladas pelo medo, pelo próprio medo de adoecer. O medo de adoecer atrai doenças, porque o medo atrai. O medo é um imã. O medo é perigoso porque dá muita importância a coisas que não têm importância nenhuma. Nós temos medo de coisas que não têm a menor importância, que são coisas da vida, que bem recebidas, bem tratadas, bem desenvolvidas, se resolvem. Mas com medo nada se resolve. Com medo tudo vai piorando e a nossa saúde eventualmente vai declinando. Nós sabemos que estaria previsto pelo plano evolutivo a vida humana normal com mais de 100 anos, mas com o uso do medo e com o medo instalado, duramos muito menos do que isso. E o medo deve ter parte neste encurtar da vida humana. E o medo, às vezes, dá importância a coisas que são importantes porque ele acha assim. Por exemplo, o medo de que certos sintomas possam reaparecer, esse medo pode fazer com que o sintoma reapareça, coisa que não estava destinada a acontecer. Mas a repetição vem porque nós temíamos que a doença voltasse. Isto é um exemplo que ilustra qualquer coisa e que nos faz refletir um pouco. O fato de você ter sido uma crise, o fato de você ter sido uma coisa, não quer dizer que aquilo vai repetir. Agora, se você teme, você já está atraindo, você já é candidato a passar por aquilo de novo. Porque o medo, ele tem a possibilidade de criar formas. Então, se você pensa que vai ficar doente, o medo já está criando aquela forma. E quando aquela forma chega num certo ponto, ela manifesta, ela se concretiza. Então, a preocupação dá nisso. Agora, se você fica preocupado com alguma coisa, com medo de alguma coisa, essa preocupação não vai absolutamente modificar o que tem que acontecer por karma. De forma que é inútil estar preocupado. Porque se é kármico, compulsório, isto vai chegar. Mais ou menos amenizado, conforme a vida que você está levando. Mesmo um karma compulsório pode ser amenizado se para a sua vida for importante, com as suas novas atitudes, que aquilo aconteça diferente. Então veja que a nossa vida seria muito mais criativa, o nosso karma seria trabalhado com muito mais inteligência e com muito mais resultado se nós partíssemos desse ponto do medo. Nossa sugestão inicial é que a gente não se preocupe. Quando uma preocupação começa a chegar, você vai afastando a preocupação e vai pensando nas soluções para aquilo, mas afaste a preocupação. Afaste a preocupação enquanto você está pensando nas soluções, porque essas duas coisas juntas acontecem por causa da nossa atitude errônea, infantil, não é? Então, quanto mais nos concentrarmos em preocupações, quanto mais medo tivermos, mais oportunidade daremos para que coisas negativas cresçam, dentro de nós e fora de nós também. Ao contrário, quanto mais você voltar sua atenção e seu interesse por coisas positivas e para as possibilidades que existem, a possibilidade de cura aumenta. Porque nós, diga-se de passagem, quase sempre estamos precisando de alguma cura. Mas todo medo deve ser substituído por uma total confiança
em algo que se chama graça divina. Isto aqui é o ponto espiritual desta nossa partilha, além de outros que virão a seguir, mas este é fundamental. Então, todo medo deve ser substituído pela confiança na graça divina. E a graça divina é algo que podemos receber do universo. A graça divina vem do universo. A graça divina não vem de nós, ela vem do universo. De forma que o universo tem poder para resolver qualquer coisa, pela graça. De forma que é preciso que a gente leve em conta, nesse trabalho do medo, que a graça existe. Graça quer dizer receber algo quando o universo entender que deve mandar. E muitas vezes ele envia, ele manda quando você pede. E às vezes manda inesperadamente. Bem, ter isto presente, ter tudo isso presente, é fundamental para a cura. Porque às vezes somos nós que estamos nos fazendo de doentes. E somos nós que estamos criando a nossa doença. Seria muito bom se nós conhecermos, entretanto, alguns fatos reais existentes no planeta onde nós vivemos. Por exemplo, neste planeta existem vários níveis de consciência. E no nível de consciência astral, astral é esse nosso nível onde existem as nossas emoções, onde nós somos emotivos, não é? Onde nós somos menos mentais, não é? E somos mais emotivos do que racionais e mentais. E nesse nível do planeta, que nós chamamos de consciência astral, nesse nível existem vários subníveis. E um dos mais baixos subníveis do plano astral é onde nós encontramos vibrações e situações muito densas e muito negativas. Esse baixo astral, esse nível inferior do plano astral, é aí que existem criadas todas as formas de guerras, todas as formas de mortes violentas, todas as formas de crueldade humanas, todas as formas de matança de animais. Tudo isso no baixo astral está completamente vivo, está completamente registrado e atuando continuamente, porque isto continua aqui na superfície da Terra, no nosso plano consciente. Então, nesse baixo astral, nesse nível, existem brutalidades sem limites. E existe muita agressividade, existe aí toda a fonte e a tendência de competição entre as nações. Se os chefes das nações tivessem a consciência no alto astral ou no plano mental superior, não haveria o que acontece hoje em dia no noticiário. Isto acontece porque os chefes de governo vivem no baixo astral, na sua grande maioria. Há sempre exceções, mas infelizmente hoje as exceções são mínimas. Então, vivendo no baixo astral, é ali que eles vão colher os estímulos, vão colher as razões, vão colher os motivos, não é? Para fazer tudo isso. E também a agressividade entre os povos e a agressividade entre as religiões, isto tudo é o ambiente do baixo astral. De forma que o plano astral, em todos os seus subníveis, teria que ser muito trabalhado por nós.
teria que ser trabalhado, porque aí é que está, aí é que está, aí é que está todo o material já deteriorado e instalado aí desde o início da humanidade. Bem, a violação a violação da integridade física e moral de seres, de grupos humanos indefesos, como hoje acontece na política, e as ameaças que são feitas de guerras nucleares, de guerras biológicas, de guerras químicas, todos esses fatos negativos e esses pensamentos negativos, esses projetos negativos, geram continuamente emanações. Isto tudo gera emanações que contaminam a atmosfera planetária. Se nós conseguíssemos ver o planeta de longe, nós veríamos essas emanações, veríamos isso, nocivas, e que estão aí contaminando tudo e tornando em certas áreas do planeta energeticamente quase irrespiráveis. E uma espécie de nuvem abafada e espessa, isso segundo quem sente, segundo a mãe do ashram, que alertava todos os seus discípulos para que se ergam do astral, para que saiam deste nível emocional descontrolado, deste nível emocional duvidoso, que saiam disso, se ergam disso, através de bons pensamentos, através de bons contatos. E isso, nesse nível de baixo astral, existem também elementos que são criados artificialmente, até pelas forças evolutivas, que nesse nível, se você não se ergue daí, se você não sai desse nível astral, emocional, se você não sai daí, esses seres te vampirizam, esses seres te tiram as forças, tiram as energias. De forma que nós não podemos falar mais claro nesse trabalho a respeito de cura do medo no ser humano, porque o medo nos deixa coligado com tudo isso. Então você tem um medo específico, e ele te coliga com todos esses outros medos. Isto vai gerando em você uma verdadeira sementeira de coisas negativas. Então, nós temos que nos tornar invulneráveis a isso. E a única forma é nós nos erguermos desse plano, nos erguermos deste nível, não é? Onde a nossa memória celular, não é, está aí também bem existente. Então, quando isso tudo é acionado em nós, absorvemos energias do medo. E a baixa qualidade do que nós pensamos, a baixa qualidade do que nós sentimos, a baixa qualidade do que nós lemos, a baixa qualidade do que nós vemos na televisão, principalmente, e a baixa qualidade de tudo que nós ouvimos, principalmente na TV, muito presente hoje em dia, na TV comercial, não é? Outros fatores se somam a tudo que conversamos, a tudo que lemos, a tudo que ouvimos, sem nenhuma seleção. E esses outros fatores são o uso de drogas ativas, o uso de álcool. Às vezes, sabe, um pequeno uso de álcool, esse álcool que as pessoas dizem que usam por brincadeira, só estava faltando aquela gotinha, sabe, por brincadeira, para que a coisa começasse a entornar. E depois que a coisa começa a se entornar, aí é muito mais difícil de controlar. E isso pode acontecer também com as ervas
que se usam, não é? Se usam certas ervas pensando que são inofensivas, que não chegam a prejudicar, mas isso tudo vai somando e com tudo aquilo que você vê, que você lê, com que você contata, que você conversa, isto vai formando uma margem muito grande de riscos. Bem, some-se a isso as energias capitais, como a gula, como a luxúria, como a inveja, que são coisas que é muito difícil se encontrar uma pessoa que não tenha isso em alguma quantidade, não? Felizmente não é a maioria, porque estaremos realmente já num ponto muito negativo. Tudo isso, inclusive bebidas, comidas, isso tudo vai nos levando às partes mais densas do plano astral. E até mesmo o consumo de carne. O consumo de carne é um contato direto com o baixo astral, porque a carne é impregnada do medo do animal. Quando o animal é abatido, quando ele percebe que vai ser, ele descarrega na carne todo o medo que ele tem. E é isso que nós comemos quando comemos carne. De forma que há tantos motivos para nós termos medo, há tanta coisa que poderia ser evitada, há tanta coisa que poderia ser retirada do nosso dia a dia, que isto faria uma grande diferença de vibração. Porque na carne, por exemplo, o medo está totalmente instalado, o medo animal. Imagine o que nós comemos, o que nós ingerimos. Porque nós não podemos imaginar o terror de um animal no momento em que ele é assassinado. Aquele terror fica impregnado em sua carne. E assim nós nos alimentamos de medo continuamente. E queremos não ter medo de ficar doente, queremos não ter medo de guerra nuclear, queremos não ter medo disso e daquilo, queremos não ter medo de ser assaltado. Sim, providencie uma mudança em você, providencie para que esses medos vão diminuindo. Mas, agora aqui vocês estarão perguntando, mas como é que o medo surgiu no ser humano? Sim, porque isto surgiu. Sabemos que isto vem desde o início da humanidade, mas nós não fomos criados com medo. A criação não teve esta ideia. Nós fomos criados e imediatamente o medo se instalou. Qual foi a sua origem? Essa é uma origem muito antiga e teve início logo que fomos criados. Porque nós somos criados em conjunto com toda a criação, como estão nos símbolos bíblicos. E nós somos criados em conjunto com muitas coisas. E naqueles momentos, no nosso início, as condições do planeta, nos seus inícios, eram muito difíceis. As condições atmosféricas, as condições biológicas, tudo no planeta era muito difícil. E as transformações que havia na crosta da Terra, transformações imprevistas, que complicavam muito a situação meteorológica, e havia uma etapa em que estávamos juntos com animais gigantes, que não era como o reino animal de agora, que já está numa outra linha, num outro ponto. Então, o medo foi ficando impregnado desde o princípio, desde a época das cavernas, de forma que nós contamos com isso como uma realidade dentro de nós. Mas tendo consciência dessas coisas todas e depois tomando consciência de outras coisas também que vamos ver, isto tudo pode ser muito diminuído e em alguns casos pode até quase desaparecer. Depois vamos ver o que é este quase que nunca desaparece. Mas nós teríamos muito medo que perder antes de chegar nesse quase que ficará até o fim. Bom, nós teríamos que, em princípio, nos elevar para o plano mental.
Sempre que nós nos reconhecemos num certo nível emocional, sair daí. Sair daí imediatamente. Não permanecer aí. Este é o primeiro ponto. Nos elevarmos para o mental. Porque o nível emocional não nos conecta com níveis superiores. O nível que vai começar a nos conectar com níveis superiores de consciência, com níveis de vida superiores, é o alto mental, não o baixo mental, onde nós temos nossa leitura, televisão e tudo isso. Mas no alto mental é que você vai começar a ter os elementos para começar a contatar com a vida superior. Bem, é a partir da sua estada no alto mental é que você começa, inclusive, a ter um contato mais direto, interno, com o ensinamento espiritual. E com o contato direto com esse ensinamento espiritual, então começa a vir uma evolução mais acelerada, uma evolução mais decisiva e que nós também deveríamos nos preparar para ela. Aliás, deveríamos procurá-la para conseguirmos sair desse emaranhado de coisas nas quais estamos desde a criação, desde o início. Os nossos medos subconscientes são em maior número do que os nossos medos conscientes. De forma que nós temos que nos organizar um pouco para, eventualmente, irmos tomando contato com aqueles medos que não são conscientes, que estão no subconsciente, que têm que ser resolvidos também. Bem, e temos que contar com aquele medo que fica até o fim, mas que pode ir diminuindo, que é o que a gente chama de medo celular. Veja, existe esse medo da psicologia, existe esse medo dos corpos sutis, mas é o medo celular, é o medo que está nas nossas células, este é o que nós teríamos que trabalhar mais e que vai dar mais trabalho. Agora, esse medo celular está abaixo da nossa consciência, começa a ser percebido no subconsciente. E o que é o medo celular? O que é isso? Como apareceu isso? É que as nossas células físicas, principalmente, as nossas células astrais e as nossas células mentais, elas temem a desintegração. Isto é um medo celular, porque as células físicas, emocionais e mentais sabem que um dia nós desencarnamos. E esta possibilidade de nós desencarnarmos, isso as nossas células conhecem. E esse é o nosso medo celular. Então, quando você diz que tem medo da morte, você tem medo da morte por ignorância, por não saber o que se passa depois da morte. Porque você sabendo o que se passa depois da morte, como se pode saber, existem tratados descrevendo o que se passa depois da morte. Quando você se instrui sobre isso, não tem mais medo da morte. Agora, se mantém na ignorância, se não sabe para onde vai, não sabe o que acontece lá, e não sabe se preparar para ir, evidentemente, este é um medo que passa a ser um medo celular. E esse é o medo sério. O medo da morte é o medo mais sério que as nossas células têm. E elas têm a sua razão, porque elas sabem que com a morte e com a nossa trajetória nos outros planos de consciência, a uma certa altura, essas células, se não conseguem uma transubstanciação, essas células têm razão de ter medo, porque estas células devem ter outro destino. De forma que isso é o medo que nós não podemos cancelar. Enquanto tivermos células, isto existe.
Mas isto é uma coisa que não nos devemos preocupar, sabendo a razão científica disso, não é? E nos mantendo em um nível elevado de consciência. Então esse medo celular não vai precisar nos atormentar a vida inteira se soubermos nos levar. Agora, é preciso que a gente saiba como funciona o pânico, porque o pânico é algo que pode chegar inesperadamente, sem que a gente perceba. Quando as vibrações do medo não foram liberadas da nossa memória celular, ficou tudo ali, algum estímulo externo, mesmo rápido, pode ativar essa memória celular negativa. Se você não trabalha a transformação dos seus pensamentos negativos, se você não trabalha todo o teu emocional negativo, isto vai acumulando na memória celular. E a um certo momento, a memória celular é como se explodisse com isso. E isto é um momento de pânico. É um momento de pânico que, em geral, não se pode controlar. Então, o pânico não existe naqueles que não deixam que suas células ultrapassem um certo limite de coisas negativas. Não existe pânico nessas pessoas. O pânico é naqueles que não se trabalham. Não se trabalham enquanto a coisa não está nesse nível de gravidade. Por isso, é preciso muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, um extremo cuidado de tudo no que nós nos concentramos, porque isso vai impregnando e a uma certa altura a seleção disso, depois que entrou, escapa ao nosso controle. Então é preciso que isto seja muito cuidado e que a gente tenha muito cuidado com o que absorvemos, com o que lemos, com o que falamos, com o que ouvimos, com as conversas, com certas situações. Isto tudo chega num momento que na memória celular pode dar um momento de pânico, que você fica descontrolado e aí provocando uma série de coisas, inclusive orgânicas, né, no seu corpo físico. Mas agora já falamos o suficiente para vermos essa questão do medo mais claramente. Agora vamos cuidar da parte positiva desse assunto, aquela que nos abre uma porta real para o alívio. Nós temos que nos abrir para esta porta real, porque os medos vão se ampliar. O que vai se passar no planeta, tanto geologicamente quanto politicamente, como mentalmente, isto vai necessitar que a gente esteja em outro ponto para poder atravessar esta situação de uma forma, digamos, tranquila. Tranquila, não é? Em comparação com o que vai acontecer com a maioria. Bom, então, nós precisamos dar início a um processo de cuidados. Precisamos dar início a um processo de irmos nos preservando de certas coisas e devemos começar pelas coisas menores, por essas coisas que achamos que não têm importância, porque são essas que vão somando e que a uma certa altura dão um sinal de que talvez já seja um pouco tarde. Bom, vamos nos concentrar agora na parte positiva disso, porque se nós olhamos realmente para uma outra coisa, muda completamente a nossa situação interna e eventualmente até externa, porque o positivo atrai o positivo e o negativo atrai o negativo. De forma que vamos então ver o lado positivo de tudo isso, que é o que está acontecendo atualmente com as energias cósmicas.
Parece muito alto, muito elevado? Não, põe a sua mente lá. Põe a sua mente lá porque lá é que está a chave. Não tem nada de elevado. Você põe a sua mente lá. Então, e existe entre as galáxias todo um processo de sutilizar toda a matéria. Então, isso é a primeira coisa com que temos que estar em contato. Que existe um projeto galáctico, não terrestre, galáctico, universal, de sutilizar a matéria. Porque a matéria chegou num ponto de densidade e chegou num ponto de impureza em certas áreas do universo e da galáxia, que a consciência da galáxia tomou esta decisão de começar a sutilizar a matéria e sutilizar toda a consciência presente. Então veja de que lado você fica. Se você fica com a velha situação, isto é, se você fica com a situação do presente já que está passando, ou se você se volta para o futuro, ou se você se volta para isso que a galáxia está trabalhando. Então, existe essa tarefa cósmica assumida por energias que emanam do Sol central. O Sol central não é o nosso Sol. O nosso Sol é o Sol do Sistema Solar. E ele está aí, nos mantendo vivos e nos ensinando muitas coisas. E teria muito mais coisas para nos ensinar se nós estivéssemos atentos a ele. Mas, digamos que, como ele é muito misericordioso, ele não se abala com isso e continua nos dando a vida, apesar de nós todos. Continua nos dando a vida. Mas o que vem não é deste Sol, que nos mantém eternamente da mesma forma. O que vem é do Sol da galáxia, que é um Sol muito maior do que este. E este Sol da galáxia que vai assumir a purificação e que vai assumir a sutilização de toda a matéria existente. Então não é só com a humanidade isto. Isto vai ser com toda a matéria existente. Nós precisamos ver grande nessas coisas que a humanidade vê de forma tão mesquinha. Temos que ver isto grande, grande para podermos perceber, sentir uma outra realidade. Porque há muitos níveis de realidade. Uma das repercussões dessa irradiação que será mantida pela galáxia é que a matéria dos nossos corpos passará por uma fase como nunca passou de sutilização. Nós temos que estar ligados com isso e não estar dando corda e alimento para o contrário, que é a nossa vida normal, a nossa vida comum. Nós temos que dar corda para outra coisa. E temos que nos conectar com isto. Porque isto é que vai ser a fonte da nossa sutilização. Se nós nos conectarmos com isto, vamos encontrar no nosso ser interior, a força para atravessarmos este momento de desintegração de grande parte da humanidade, desintegração dessa civilização e de tudo isso que está ocorrendo e que estamos presenciando. Então nós temos esta conexão infinita, porque isto tem uma força no nosso interior. No nosso interior é aquele nível da nossa alma. Isto é o que nós consideramos para esse assunto o nosso interior. Não precisa ser muito mais fundo do que a alma, não. Se você estiver em contato com a sua alma, você já está em contato com essa sutilização interior, que vai começar pela sua alma. Isso significa que a força de coesão nas células
vai se afrouxar. Ou melhor, em alguns casos de pessoas que estão despertas, que não estão adormecidas, caso de pessoas que estão despertas, esse afrouxamento nas células já está começando. E à medida que esse afrouxamento vai começando, então tudo isso que hoje é encravado, tudo isso que hoje é estratificado, isto tudo vai passando por uma sutilização. Então vivemos um momento muito singular, pois o medo ancestral que as nossas células guardam, esse medo que trouxe para a pré-história, isto está sendo aos poucos liberado pelo próprio afrouxamento dessas células com esta força do Sol central que está promovendo uma sutilização geral. E isto reflete diretamente na nossa alma, reflete diretamente no nosso ser interior. Então o nosso ser interior hoje está com muito mais condições de responder a algum contato nosso. O ser interior hoje está com muito mais condições de responder a uma aspiração sua, a responder a uma decisão sua. Claro que a sua mente tem que se organizar aqui fora para não misturar tudo, não? Nesses momentos. E saber o que é e o que não é. Bem claramente. E quanto menos confusões, quanto menos concessões, muito melhor. Bem, isso depende também do sistema nervoso de cada um, não é? Mas o sistema nervoso também recebe a graça divina. Nós teremos que contar com a graça divina, porque isto existe. Então não tem desculpa que esse sistema nervoso é fraco, que isso é fraco, que aquilo está assim. Não tem problema diante da graça divina, que neste momento está se apresentando. Bem, para quem crer, a porta está aberta. Para quem não crer, espere mais um pouco. Quem sabe se a porta se abre. A porta da imaginação, a porta do amor. Porque é a porta do amor que tem que se abrir no fundo. Porque isto do centro da galáxia, tomar essa decisão, isso foi a fonte de amor. Isso foi a fonte de amor real que se moveu. E você tem uma pequena fagulha deste amor dentro de você. Procure acender esta fagulha, ou procure usar esta fagulha, porque não tem outro caminho no nível humano, a não ser aquele caminho celeste, que são nos outros planos inconscientes para nós. Aqui devemos estar muito vigilantes, porque os adversários são as forças contrárias a isso tudo. São as forças involutivas, que às vezes tomam até áreas de personalização. Então essas forças contrárias, esses adversários da evolução, tentam muito influir nesse processo. Aqui que nós precisamos estar muito atentos mesmo. Porque o adversário é muito sutil e ele entra por uma fresta que você nem percebeu que abriu. Mas quando você começa a sentir a presença dele, que é um pensamento negativo insistente, que quer te levar para o contrário disso tudo, você identifique nesse pensamento o adversário. Porque aí você vai ter forças para lidar com isso. Porque nós é que temos que lidar com isso. Bem, o ensinamento a essa altura é muito claro. Diante de tudo isso, o ensinamento diz: ore e vigie. Oração sem vigilância não basta. Vigilância sem oração não basta. Não insista, porque isso é a lei que está sendo apresentada neste momento. Orai e vigiai. Uma coisa sem a outra é só metade do trabalho. Orai e vigiai. Se você ora e vigia,
você deixa que o amor emerja. Porque com oração e vigília, o amor emerge. O amor vem de lá de onde ele está sepultado, ou vem de lá onde ele está muito refreado. Isto emerge. E é esse amor que vai ocupando todos os espaços do nosso ser, até que nós tenhamos uma liberdade maior, tenhamos mais ar dentro de nós, para irmos nos conectando com isso que está acontecendo em planos tão elevados e inimagináveis para nós. Bem, a única coisa, então, é nós nos mantermos tranquilos, calmos, orando, vigiando e em contato com aquilo que está sendo anunciado. Bem, o início disso, como já sabemos, é nós nos lembrarmos de certas coisas. Que a transformação se dá por amor. Sem amor não há transformação. Sem amor, há troca de uma negatividade por outra, mas não evolução. Então é preciso amor para que isto comece a se operar. Você não sabe como começar a amar? Você comece não fazendo mal para os outros reinos. Você comece colocando os outros reinos da natureza junto com você. Reino mineral, reino vegetal, reino animal principalmente, que nesse momento é o mais prejudicado pela humanidade, não? Então o amor começa com as nossas ligações com esses reinos. A gratidão pela água que você bebe, gratidão pelo alimento que você come, gratidão ao reino vegetal, gratidão ao reino mineral, gratidão ao reino humano, porque nós estamos nos servindo mutuamente, não? Para você tomar um alimento, é preciso que um ser humano tenha feito esse alimento. Então dê um pouco de amor para ele, não? Em troca do alimento, ou quando recebe o alimento, dê esse amor para ele. Enfim, é nesse amor, é nesse sistema de dar amor a tudo, porque nós dependemos de tudo. Então, não é tão complicado dar amor a tudo, não? Porque você sabe do que você depende. Então, dê amor a tudo isso. Então, existe essa grande entidade que é a Mãe do Mundo, que diz que nós temos que entrar na escola de amar. Isto é, a gente tem que se lembrar que quando está comendo um alimento, deve agradecer aquilo. Se você está respirando, deve agradecer por estar respirando. Você podia não poder respirar. Então você deve agradecer a tudo. Isso chama-se escola de amar. E entrando nessa escola de amar, nós começamos a sermos capazes de perdoar. Porque assim como temos que ser perdoados desde o princípio, temos que ser perdoados, nós também teremos que perdoar, porque nós sempre convivemos com gente semelhante a nós. De forma que a esta altura não é só pedir perdão, mas é também estar aberto para perdoar, porque uma coisa sem a outra também não funciona. Então, amor sem perdão, perdão sem amor, isto não funciona. Essas coisas vão juntas e assim vamos aprendendo a sintetizar tantas coisas. E aí, se conseguirmos amar os reinos da natureza, começaremos a ser capazes de amar a paz. Mas não podemos amar a paz enquanto não estivermos numa grande angústia, porque aí não tem outro remédio senão amar a paz, que é para a paz começar a aparecer, para a paz começar a surgir. Mas se você já entrou pela porta dos reinos da natureza, já entrou pela porta desse agradecimento pela vida que você tem, por tudo aquilo que você recebe,
Se você entrou por essa porta, aí você começará a entrar pela porta da paz. E aí virá a paz. E na paz você começará a sentir compaixão. Olha, isto são ritmos científicos. Isto são ritmos científicos e universais. Não quero inventar outro ritmo porque não está na corrente. Não está na corrente evolutiva. Então aí, diante da compaixão, você começa a amar uma coisa que talvez você nunca tenha amado, porque não sabe como fazer, que é amar a própria criação. Amar a própria criação, amar isto que cria, ou amar a Deus, como muitos falam. Enfim, se você chega a amar a Deus, você está amando a vida, não é? E começando a entrar nesta situação bem diferente da humanidade comum. Se você começa a entrar por esta porta, você vai conhecer algo que a humanidade em geral não conhece, que é o amor superior. E como é o amor que faz tudo, como é o amor que é tudo, você está então num bom caminho. Bem, eu vou repetir aquelas coisas bem elementares para que nós não percamos o fio. Nós deveríamos não entrar em contato, deveríamos evitar ao máximo, deveríamos nos abstrair de coisas violentas, de guerras, de mortes violentas, de crueldades humanas. Você estando orando e meditando, você está ajudando tudo isso. Você não precisa pensar nisso, você não precisa investigar isso. Você ore e coloque isso tudo em linha, que você vai colaborando sem nem perceber. Com a matança dos animais, é óbvio que você não vai reconhecer o que significa a matança dos animais e comer carne. Você tem aí que fazer uma mudança em você, se quiser, não é? Se quiser entrar num outro estado de espírito, se quiser um dia chegar a viver o amor superior. E as competições entre as nações, que são coisas de seres deportados de outras áreas do universo. E povos, religiões, brigas entre religiões. Vocês não participem disso, mas nem em sonhos. Se sonharem com briga entre religiões, entre nações, se sonharem com isso, peçam a Deus que te acorde. Nem em sonhos deve entrar em contato com isso. Não deve tomar conhecimento disso. Cuide daquilo que é positivo, cuide daquilo que o Sol das galáxias está cuidando. Porque aí você vai encontrar um outro sentido de irmandade, mas uma irmandade muito maior do que essa que você conhece. Bom, vamos procurar também, não, cuidar da qualidade do que pensamos, isto é básico, da qualidade do que sentimos, da qualidade do que lemos, da qualidade do que assistimos, não é? E vamos cuidar de tudo isso para não encontrarmos obstáculos sérios dentro do nosso ser, no nosso interior, para que possamos nos conduzir neste momento de forma a não participarmos desta desintegração que está a caminho. Muito obrigado então pela atenção de vocês. Muito obrigado.